Boa tarde, turma. Hoje nós vamos falar um pouco sobre planejamento da audição contínua, certo? O que a gente vai fazer aqui? Determinar o número de rolos que a gente vai precisar produzir, de acordo com a quantidade de fios que o tecido vai ter. Vamos também determinar, que mais? Quantidade de rolos, qual é a capacidade máxima desse rolo, capacidade mínima do rolo, tá certo? Então a gente vai começar a ver aqui alguns cálculos para planejamento dessa urdição. Então o primeiro cálculo que vem aí na nossa cabeça, na verdade é muito simples, né, pessoal? Não precisava nem de fórmula aqui. Eu estou colocando fórmula agora aqui para vocês, mas não seria necessário. Eu agora estava trabalhando ao contrário com os alunos, né? Quando eu estava fazendo presencialmente. Eu estava passando uns exercícios antes para os alunos tentarem responder e depois eu passava as fórmulas, né? Mas agora eu vou fazer logo o planejamento aqui com vocês para facilitar a nossa vida, mas é bem simples, tá? Para a gente determinar o número de rolos, o que a gente vai ter que ter aí? Saber o total de número de fios do urdume e a capacidade máxima da gaiola, né? Com isso eu vou saber o número de rolos, né? Eu preciso saber quantos fios eu vou ter no meu tecido, né? Então esse é o total de número de fios de urdume no meu tecido e a capacidade máxima da gaiola. É a capacidade máxima da gaiola que vai definir esse número de rolos, tá certo? Então, por exemplo, desejamos fabricar um tecido com 3.485 fios e dispomos para uma urdição uma gaiola com capacidade para 500 cones. Então, o que a gente tem? O número de rolos vai ser o 3.485, que é o número de fios que vai ter no meu tecido, dividido pela capacidade máxima da minha gaiola, que é 500, né? 500 cones que eu posso colocar na minha gaiola. Então eu teria que produzir 6,97 rolos. É claro que não tem como eu produzir 6,97. Então a gente vai arredondar para 7. E aí eu tenho que determinar quantos fios vai ter em cada rolo, certo? Então eu venho aqui 3.485, o número total de fios do urdume, dividido pela quantidade de rolos. E me deu aí 497,86 fios. É claro que eu também não tenho como colocar em cada rolo 497,86. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer aqui um cálculo que eu consiga ter 3.485 fios no final. Então, eu vou ter um rolo com 497 fios e 6 rolos com 498 fios. Se vocês fizerem o cálculo aí de 6 vezes 498 mais 497, vocês vão encontrar aí 3.485 fios. Pessoal, é muito simples, né? São cálculos que, na verdade, nem precisa de fórmula, né? É uma coisa bem simples de se fazer, tá certo? A gente pode, eu falei para vocês no início, né, da nossa aula, que o planejamento, na verdade, que a algideira contínua ou direta, ela é usada apenas para fios monocoloridos, né? E o ideal seria isso, tá? Mas a gente pode fazer um urdimento colorido. Não é interessante porque demora muito tempo, e aí é melhor a urdideira seccional. Mas vai que um dia inventam de fazer aí um planejamento com fios coloridos, tá? Para isso, a gente vai ter que fazer algumas coisas, né? Vamos ter que fazer aí o esquema de distribuição de cores na gaiola, que a gente chama isso de espelho. E aí os rolos, obviamente, no final já vão sair listrados. Considerando esse tipo de urdição, utilizando fios tintos em cones, o planejamento compreende, primeiro, a gente tem que determinar a capacidade máxima e mínima das urdideiras, levantamento de dados do tecido para a preparação do rolo de urdume, na análise do tecido, fazer o espelho da gaiola e dispor os rolos na
na engomadeira, né? Essa disposição tem que ser feita lá na frente, porque no final esses rolos vão ser juntados, né, na engomadeira, como eu falei para vocês, né? E aí a gente também tem que ter uma disposição desses rolos lá para a gente conseguir fazer o listrado que a gente pretende. Bom, a capacidade máxima e mínima das urdideiras é determinada pelas capacidades da gaiola, pente guia e pente extensível. Então, por exemplo, eu tenho uma capacidade de gaiola de 500 cones, um pente de guia de 500 puas, um pente extensível de 520 puas, a largura do pente extensível aberto sendo de 200 centímetros e a largura do pente extensível fechado sendo de 100 centímetros. E aí se pergunta, qual a capacidade máxima e mínima dessa urdideira se desejarmos o de rolos de urdume de 150 centímetros de largura? Bom, a capacidade máxima ela está limitada pela capacidade de seus elementos, pela menor capacidade de seus elementos. Ou seja, nesse exemplo, 500 fios. Por quê? Porque a capacidade da minha gaiola é de 500 cones. Muito embora o pente extensível tenha 120 puas, né? Tudo bem, meu pente tem 120, mas a minha capacidade só tem 500, então eu não posso colocar mais 20 fios, tá certo? Minha capacidade máxima daquela minha urdideira para produzir o meu rolo de urdume vai ser de 500 fios. Para determinar a capacidade mínima, a gente tem que saber o número de puas do pente extensível multiplicado pela largura do rolo dividido pela largura do pente extensível. Então, a capacidade mínima vai ser 520, que é o número de puas, 150, que é a largura do meu rolo, e 200 centímetros, que é a largura do pente extensível. Então, a capacidade mínima é de 390 fios. Eu posso produzir rolo de 390 fios até 500 fios. É claro que eu vou produzir com 500 fios, porque vai me dar uma produção mais rápida, tá certo? Mas eu poderia produzir com 390 fios. Nesse caso, a ordideira poderá trabalhar com o mínimo de 390 e o máximo de 500 fios. Fora desses limites, a distribuição de fios é prejudicada, porque seria necessário trabalhar com puas vazias ou, por outro lado, com mais de um fio por pua do pente extensível, o que provoca irregularidade de urdimento, tá? O que significa dizer que a gente coloca um fio por pua, né? Tem artigos que a gente pode até colocar mais, tá? Mas o ideal é que só que você coloque um fio por pua. O espelho da gaiola, a distribuição dos fios deve ser feito como segue. Primeiro, determinar o número de rolos de urdideira, número de repetições do padrão e fios extras. Depois, centralizar o padrão do tecido, colocando os fios extras e fios das auréolas. Riscar o retângulo aberto do lado direito, com divisões horizontais de acordo com o número de rolos, deixando uma divisão superior para a indicação de repetições e divisões verticais para cada fio. Escrever em cada divisão a letra da cor correspondente ao fio de auréola, de maneira que o último fio acabe no primeiro ou no último rolo. Colocar os fios de cada cor de leitura do padrão do tecido, do primeiro para o último rolo até fechar o padrão. Colocar os fios extras e outra auréola. Fazer a leitura dos rolos. Bom, pessoal, eu fiz essa leitura aqui para vocês, mas agora eu vou explicar passo a passo, né, do planejamento, que vai ser, aí vocês vão entender exatamente esses passos aqui, tá certo? Então, eu tenho um exemplo aqui, eu quero fazer um urdimento com esses seguintes dados. A minha urdideira é direta, tem uma capacidade de gaiola de 800 cones, a largura do meu rolo é de 160 centímetros, a largura do pente extensível aberto é de 200 centímetros, a largura do pente extensível fechado é de 100 e o número de puas do pente extensível é 800. O meu tecido, ele tem fios nas auréolas, que seria 40 fios do lado direito, brancos, e 40 fios do lado esquerdo, brancos. O meu fio de fundo, que é o meu fio de tecido mesmo, que vai fazer, né, o padrão listrado, tem 3.516 fios. E qual é o padrão? O meu padrão é 14 fios pretos, 8 fios azuis, 20 fios brancos e 8 fios azuis. Esse é o padrão, tá certo? Muito bem. O que a gente vai fazer primeiro? Determinar a capacidade máxima da urdideira, que é o quê? 800 fios. Por quê? Porque minha capacidade da gaiola
máxima é de 800 cones. Qual é a capacidade mínima da ordideira? Vai ser 800, que é o número de poas, 160, que é a largura do rolo, e 200, que é o comprimento do pente extensível. Isso vai me dar 640 fios. Então, eu posso trabalhar no meu rolo na minha ordideira com o mínimo de 640 fios e com o máximo de 800 fios. Número de rolos da ordideira. Como é que a gente faz? É o número total de fios do meu tecido dividido pela a capacidade máxima da minha gaiola, que é 800 fios. 3.516 é o tecido, né, os fios de fundo, e 80 seria as auréolas, 40 do lado direito e 40 do lado esquerdo. E aí a gente tem aí, como número de rolos, 4,4. Eu subo para 5 rolos. Daí agora eu tenho que determinar o número de fios por rolos. Quanto é o número de fios por rolo? Número total de fios do tecido dividido pelo número de rolos, que vai me dar aí 719,2 fios. Eu não posso colocar esse 0,2 fios, 0,2 fios, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um rolo de 720 fios e 4 rolos de 719 fios. Isso aqui vai ter que me dar a quantidade máxima de fios do meu tecido, a quantidade de fios do meu tecido, tá certo? Ao fazer esses cálculos, você vai ver aí que vai dar 3.596 fios, ok? Agora eu tenho que ter o número de repetição. O que é o número de repetição? Eu tenho no meu padrão, que é isso aqui, os 14 fios pretos, 8 fios azuis, 20 brancos e 8 fios azuis, isso aqui dá 50 fios. Só que isso aqui vai ter que repetir várias vezes até chegar aos 3.516 fios. Então, a gente chama isso de módulo de repetição. Quantas vezes eu vou ter que repetir aquele padrão, aqueles 50 fios, para chegar nos meus 3.516 fios? Então, o que eu faço? 3.516 fios dividido por 50. Divididos por 50 por quê? Esse é o número de fios do meu padrão, certo? Que vai dar 70, alguma coisa. Então, como dá 70, alguma coisa, eu tenho que fazer o acerto de fios, né? Para que eu consiga no final ter a quantidade de fios necessário. Então, para fazer o acerto, o que a gente faz? A gente pega o número de tecidos de fundo, de fios de fundo, subtrai do módulo de repetição, 70 vezes 50, 70 vezes que vai repetir, 50 fios. Isso vai dar, como a gente chama de fios extras, de 16 fios. Eu vou ter que colocar ainda 16 fios para poder acertar o meu padrão, tá certo? O que eu faço aqui em primeiro lugar, pessoal? Eu tenho que centralizar o meu padrão. O meu padrão são 14 pretos, 8 azuis, 20 branco e 8 azul. Então, o que eu fiz aqui para centralizar o meu padrão? Eu joguei primeiro os brancos, 10 fios brancos e 10 fios brancos, deixei o preto no meio, 14 pretos, e botei 8 azul de um lado e 8 azul do outro. Por que eu centralizei no preto? Porque o preto é o único que ele é sozinho, só tem um preto, né? O resto são repetidos. Então, é por isso que eu tentei centralizar o meu padrão aqui pelo preto, né? Daí eu começo fazendo aqui, né? 14 preto, depois eu joguei 8 azul de um lado, 8 azul do outro, 10 de um lado e 10 do outro. Isso aqui ficou bem tranquilo, né? Do preto, desse lado eu tenho 18 fios e desse lado eu tenho 18 fios, então ficou bem estabilizado. E aí agora eu começo a produzir o meu padrão, que é aqueles 16 fios que eu tenho que colocar, tá, pessoal? O que eu fiz aqui? Eu dividi o 8, meu padrão vai começar aqui e vai terminar aqui. Na verdade, o que é isso que eu estou fazendo? É onde eu vou colocar esses 16 fios que precisam ser colocados ainda no tecido, tá? Então, eu dividi 7 pretos, meu padrão central vai ser esse, 7 para um lado, 7 para o 8, 8 azul, 10 branco e 10 branco, e 8 azul. Aí agora eu peguei e centralizei aqui no azul. Um azul, 7 preto, 1 azul. Depois meu padrão final ficou aqui. Se a gente contar, ó,
14, 15, 16, vai estar dando aqueles 16 fios extras. Não é fio extra, é porque eu precisava acertar, porque o meu módulo de repetição era 70, alguma coisa. Esse vírgula alguma coisa aí que é esse acerto de 16 fios, tá certo? Então, o meu padrão começa aqui, um azul, 14 pretos, 8 azuis e 20 brancos, tá certo? Seria isso. Então, o que a gente vem aqui? Com o padrão centralizado, a gente já começa a escrever o nosso espelho. A gente vai ter 40 fios brancos, daí a gente vai começar aqui, ó, um azul, 14 pretos, né, 7 com 7, 14, 8 azuis, 8 azuis, 20 brancos, que é esse 10 branco com esse 10 branco, 20 azuis, mais esse 7 amarelo, ou azul. Então, a gente começa aqui, ó, a partir desse padrão inicial aqui. Um azul, 14 preto, 8 azuis e 20 brancos. Isso aqui vai repetir 70 vezes. Então, eu vou ter, quando eu faço 70 vezes 50, me dá 3.500 fios, mais 80 das auréolas, mais 16, aqueles fios extras, né, que ficou faltando aqui, vai dar 3.596. Veja, eu estou chamando de fios extras, mas não são fios extras, são os fios, na verdade, que estavam faltando, não são extras, são fios que estavam faltando para chegar nos meus 3.596 fios. E aqui, pessoal, eu começo a centralizar os meus fios. Então, o que eu faço primeiro? Eu coloco a quantidade de rolos, nós vimos que são 5 rolos. E aí eu começo a analisar aqui. Eu começo com 40 brancos. Então, eu venho aqui, rolo 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloco 1 branco, 2 branco, 3 branco, 4 branco, 5 branco. 5, isso aqui eu vou repetir 8 vezes. 5 vezes 8 vai me dar os 40 fio branco. Daí eu venho aqui, começa com azul. Um azul, e aí tem que ter 14 pretos. Aí, então, 5 vezes 2, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Então, eu vou preenchendo assim. Um azul, 14 pretos. Agora, eu tenho que fazer quantos? 8 azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, eu tenho que fazer mais quantos brancos? Mais 20 brancos. Então, 3 vezes 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 brancos. E agora, 8 azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aliás, desculpa, não são 8 azuis, não, são 7 azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui, esse padrão aqui, eu vou ter que colocar nas gaiolas 70 vezes, dessa forma. Depois eu tenho mais 14 pretos, que são os meus fios que estavam faltando, certo? Então, um azul, né? No meu padrão inicial é um azul. Não começa? Um azul, 14 preto, 8 azuis, 20 brancos e 7 azuis. Então, começa um azul, 14 pretos, 5 vezes 2, 10, 11, 12, 13, 14. Que mais? 8 azuis. Tá faltando aqui. 8 azuis. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ei, pessoal, peraí, tá? Um azul. 14 pretos. 10, 11, 12, 13, 14 pretos. Depois 8 azuis. 8 azuis. Não, desculpa, pessoal, tô vendo o lado errado. É aqui, tá? Que eu tenho que ver. Padrão inicial, padrão central e padrão final. Então, eu tenho um azul. Um azul. 14 pretos e um azul, tá bom, pessoal? Então, um azul, 14 pretos e um azul. Isso aqui, ó, é aqueles 16 fios que estavam faltando no meu tecido, beleza? E aí eu tenho aqui 7 vezes 5,
35, 36, 37, 38, 39, 40, que são as auréolas. Esses brancos aqui representam a minha auréola, e esses aqui, que até esse azul, até esse azul, vai me representar os 16 fios que ficou faltando no meu tecido. Então, no primeiro rolo, o que eu vou colocar no primeiro rolo? 8 fios brancos, 70 fios azuis, aliás, 70 não. Eu vou colocar 8 fios branco, 1 azul, 2 pretos, 2 azuis, 3 brancos, 1 branco e 1 azul. Uma vez, aí eu volto 2 vezes. 1 amarelo, 2 pretos e assim por diante. Ok, pessoal? Depois que eu terminar a repetição de 70 vezes, aí é que eu venho pra cá. 1 azul, 2 pretos, 1 azul, 8 brancos. No segundo rolo, 8 brancos, aí vamos lá. 1 preto, 2 pretos, 1 azul, outro azul, 3 brancos, mais um branco, mais um azul. Volta de novo, repetindo isso 70 vezes. Ok? É assim que a gente analisa o espelho da gaiola. Depois a gente distribui, né? Então no primeiro rolo eu tenho 8 brancos, né? Ó, primeiro rolo, 8 branco. Primeiro rolo, 8 branco. Depois eu tenho 1 azul, 2 pretos. 1 azul, 2 pretos. 2 azuis. 2 azuis. 4 brancos. 4 brancos. E 1 azul. 1 azul. Isso 70 vezes. Depois eu tenho 1 azul, 2 pretos. 1 azul, 2 pretos. 1 azul e 8 brancos. 1 azul e 8 brancos. Somando tudo isso vai me dar 720 fios. Então o primeiro rolo tem 720 fios e os demais vai ter 719 fios. Tá? É dessa forma que a gente planeja a nossa urdideira quando a gente quer utilizar os fios coloridos nessa urdideira direta. Mas vale lembrar novamente, tá, pessoal? Se eu for trabalhar, for para uma indústria ou for montar uma indústria que eu vou querer trabalhar com fios coloridos sempre, então eu não vou trabalhar com urdideira direta, tá, pessoal? Eu vou comprar uma urdideira seccional, beleza? Aqui eu coloquei como uma proposta de exercício, que vocês podem fazer depois, tá? Pra gente colocar também como uma nota depois. E aqui, pessoal, continuando, né, os cálculos, a gente tem também como determinar quantidade de fios por centímetro, espalhados ali no rolo de urdume, tá? Esse é o nosso rolo de urdume com as flanges, né, o diâmetro das flanges. Então, o que a gente tem aqui? Quantidade de fios por centímetro vai ser 10 vezes total de fios de urdume por rolo sobre a largura do rolo de urdume entre flanges do carretel em 10 milímetros, tá? Isso é importante, tem que estar em milímetros. Se não tivesse, por exemplo, se tiver em centímetros aqui, então esse 10 não precisa estar aqui, tá, pessoal? Porque é fios por centímetro, tá? Se eu tenho aqui milímetro, aqui esse 10 é para transformar para centímetro. Se eu já tiver o meu valor em centímetro, é simplesmente tirar esse 10 daqui, beleza? Qual é o comprimento do rolo de urdume no rolo em metros? Vai ser 7,854 vezes o diâmetro maior, que é o diâmetro da flange, menos o diâmetro menor, que é o diâmetro aqui essa circunferência aqui do meu rolo de urdume, vezes E, que é a densidade de empacotamento do urdume no rolo, em gramas por centímetro cúbico, sobre fios por centímetro vezes o título em tex. Isso é importante, tá? Tem que estar em tex. Se tiver em ktex ou outro valor, aí vai ser 0,754. Beleza? E os diâmetros tem que estar em milímetros, porque se também não tiver em milímetros, esse valor também vai alterar. Tá bom? Aqui eu coloquei mais alguns exercícios, né?
para a gente entender um pouco melhor, né, os exercícios. E aqui continua, então, a massa do urdume no rolo de urdume. Então, a massa do urdume no rolo vai ser 7,854 vezes 10 a menos 7, vezes o diâmetro da flange, menos o diâmetro lá do cilindro, vezes o fator de empacotamento, a densidade de empacotamento do urdume, vezes a largura do urdume entre flanges. Esse valor de densidade de empacotamento já vem tabelado das empresas, tá certo? Que vendem as urdideiras. A massa de urdume ou fio teórico em libras, urdido por hora, vai ser comprimento do urdume teórico em jadas por hora, vezes o número de fios de urdume, sobre 840 vezes o título. Então, a gente vai ter esse valor em libras, tá? A massa do urdume em libras, urdido por hora. A massa do urdume urdido em libras por hora, no caso esse aqui é teórico, e no caso real vai ser o comprimento do urdume atual, que está sendo produzido, em ranks por hora, vezes o número de fios do urdume, vezes a eficiência sobre o título do fio. Então, o que muda daqui para cá? A eficiência. A eficiência aqui vai me dar a realidade da quantidade aí da massa de urdume que está sendo urdido por hora. A gente também pode calcular a produção por quilograma hora. Para calcular por quilograma hora, a gente faz velocidade de enrolamento por metro por minuto, vezes total de fios de urdume por rolo, multiplicado pelo título em tex, vezes a eficiência, percentagem de eficiência, vezes 6, vezes 10 a menos 7. Essa é a produção em quilogramas por hora. A gente também pode fazer a teórica em jadas por hora, que é a RPM do rolo de urdume, vezes 60, vezes o diâmetro do rolo de polegadas sobre 36, vezes 22 sobre 7. Ou então a produção, na verdade a gente procura isso aqui, tá, pessoal? A produção da ordideira. Produção teórica é o que a máquina faz sem paradas, né? Então já vem no manual, multiplicado pela eficiência, ou seja, quanto tempo a máquina ficou parada, né? Isso vai dar a eficiência da máquina. O comprimento dos fios teóricos em ranques urdidos pode ser a produção teórica em jadas por hora, vezes o número de fios, sobre 840, e o comprimento urdido por hora vai ser a produção teórica em jadas por hora, vezes o número de fios, vezes aí a eficiência, porque aí eu vou saber quanto tempo a máquina ficou parada, dividido por 840 fios. A máquina fica parada porque acontece um rompimento de fio, aí vai a pessoa lá fazer uma emenda. Então, toda vez que a máquina para, a eficiência, obviamente, cai. E se parar por muito tempo, aí é que a eficiência cai mesmo, de fato, né? Para a gente produzir, a gente saber o tempo necessário para produzir, né, na ordideira contínua, vai ser M, massa do rolo do urdume em quilograma, dividido pela produção da ordideira em quilograma hora. Aí a gente tem o tempo necessário para produzir na ordideira em horas. Pronto, pessoal. Essa é o planejamento da ordideira, tá? Esses exercícios aqui não tem todos os... Não, acho que tem sim. Não, tá beleza. Eu acho que tem tudo sim. Pronto. Então, vocês fazem esses exercícios aqui, tentem fazer. E aí, na outra aula, claro que não vai ser para quarta-feira, né? Vocês vão responder e podem responder até para a semana que vem. E aí, eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho sobre ordideira seccional e eu já entro com o assunto de engomadeira, tá? A gente teria então mais uma semana de aula falando sobre engomadeira, né? E aí, depois disso, deixa eu ver aqui, pessoal, a gente teria uma semana falando de engomadeira, né? Na quarta-feira a gente vai ter a última aula aí de urdideira. E aí, na próxima semana, na segunda, eu boto engomadeira, na quarta a gente discute engomadeira,
e aí praticamente a gente poderia acabar as aulas aí no dia 9 de dezembro, tá? Então não seria nessa semana que vem entrar agora, quer dizer, seria a próxima semana a gente já terminaria então o nosso conteúdo, tá? Eu vou colocar sobre a engomadeira. Pode ser até que eu ainda coloque essa semana sobre a engomadeira para a gente discutir na próxima semana, tá certo? E aí eu vou tentar acabar a disciplina com uma semana, né, antes do término final, que é dia 19, né? Se eu ver que não dá, a gente vai terminar lá pro dia 19 de dezembro, né? Isso, mas eu vou tentar terminar na semana do dia 12, tá? Caso não der, a gente fica mais uma semana, senão eu vou tentar terminar uma semana antes, tá bom, pessoal? Bom, tentem fazer esses exercícios e a gente depois pode discutir esses exercícios na aula de segunda-feira, tá? Da semana que vem. Mas quarta-feira a gente se junta pra gente conversar aqui sobre urdideira contínua, principalmente se vocês tiverem alguma dúvida, que talvez vai parar alguma dúvida aqui no planejamento de produção. Tá bom, pessoal? Então até a próxima quarta-feira e tenha uma boa semana, uma boa continuação de semana aí. Até quarta.